Espero que vocês estejam bem confortáveis, com pipoquinha na mão, porque lá vem história. Gente, ontem eu passei por uma situação muito chata, inclusive isso tomou até proporções gigantescas no meu Instagram, os meus stories estão bombando, eu fui parar nos Subcelebrities e eu tô aqui pra esclarecer toda essa história e contar os detalhes do que aconteceu comigo. Então, aqui vai o meu depoimento. Bom, um mês atrás, a Emily, minha cachorrinha, vomitou no meu tapete da Turquia. Pra quem não me conhece, eu gosto muito desse país. Eu fui lá com a minha irmã e eu trouxe um tapete maravilhoso pro meu closet, todo de seda, um tapete assim impecável, que eu nunca tinha visto nada parecido, nunca tinha apaixonado tanto por um tapete, e eu resolvi fazer um investimento muito alto nele. Então, o que aconteceu? A Emily vomitou nele e isso, gente, cortou meu coração. Eu chorei um monte e era uma mancha assim mais ou menos desse tamanho. Só que, né, tinha danificado o tapete e por ele ser de um valor tão alto, eu fiquei muito mal e eu falei, vamos tentar resolver a situação. De imediato, eu coloquei o tapete no carro e levei correndo para a lavanderia para tentar resolver, porque quando você paga um valor tão alto num tapete que eu comprei para ter como eternidade, para ser das minhas filhas, a gente quer resolver, né? Levei lá, deixei o tapete, eles falaram que ia demorar 30 dias, acho que para o tapete conseguir, enfim, ser lavado e secado corretamente, e passou. Um mês sem meu tapete, anteontem minha mãe foi lá buscar, e ela colocou aqui, assim, no chão da sala e eu abri só um pouquinho pra ver o local da mancha. E eu vi que a mancha tinha permanecido, só que, além da mancha permanecer, o tapete ficou meio esbranquiçado naquela área. Fiquei chateada ainda assim, até postei nos stories que eu tava triste, mas que tudo bem, eles tentaram. No outro dia, eu fui lá colocar o meu tapete no lugar correto. Quando eu estendo o tapete, gente, eu percebo que ele está todinho riscado. Porque olha como é que tá o meu tapete. Tá todo riscado, eu já tentei mexer, já tentei, ó, alisar, o risco não sai. Eu não sei, pegaram uma vassoura. Olha isso. Eu tô... Não, mas aquela... Não, gente, eu tô em choque. Eu tô em choque. Assim, ele perdeu todo o brilho, ele ficou completamente duro e áspero. Sabe, antes ele era muito mais macio, ele dava pra ver mais o contraste que o tapete tinha, né? Quando você vai de um lado ele tá mais escuro, quando você vai de um lado ele fica mais claro. E assim, isso tudo sumiu, dá pra claramente ver onde o tapete foi esfregado, parece que passou uma vassoura. E isso, aquilo, já começou a me dar uma coisa assim, já comecei a falar, gente, o que é isso? O que é isso? Eu fui pisando pra trás, né? Quando eu piso numa coisa que faz crack, aí eu, ué, o que é isso? Quando eu agacho, tem uma etiqueta espetada dentro do meu tapete. Gente, agora tá soltando todo o fio do tapete, porque na hora de cobrar caro, por ser um tapete delicado, eles cobraram. Mas aí na hora de furar... Gente, minha mão tá até tremendo, porque eu não tô acreditando a necessidade de fazer isso. Ou seja, a lavanderia rasgou o meu tapete para colocar uma etiqueta de identificação. Eu fiquei cega, eu fiquei perdida, eu comecei a falar, meu Deus, eu tava sozinha em casa e comecei a falar, meu Deus, não, o que é isso? Peraí, isso aqui não é normal, não é possível que isso seja normal, porque não era um rasgo sem querer, foi feito um rasgo simplesmente com o único propósito de prender uma etiqueta. Na hora que eu catei meu celular, tirei uma foto e coloquei no meu Instagram, nos meus stories, sem comentários, o que é isso, gente, isso não é normal. Eu comecei a receber um monte de directs falando, caraca, Stephanie, que absurdo, eles estragaram o seu tapete. E nos stories, gente, eu desabafo, eu falo, gente, se eu já estava incomodada com uma manchinha amarela, é óbvio que eu vou me incomodar com o meu tapete rasgado. Eles já tinham que ter visto lá o tamanho da mancha e falar, meu Deus, essa menina é detalhista, né? Ela quer o tapete dela bonito. Se eles não conseguiam assumir a responsabilidade de lavar o meu tapete corretamente, de não piorar a situação dele, que eles não tivessem aceitado. Parece que as pessoas fazem tudo por dinheiro. Aí eu, indignada, na hora que eu vi que tava rasgado, eu peguei o tapete, coloquei no carro e fui direto pra lavanderia pra ver o que eu ia fazer com essa situação, porque isso era indignante. Estamos aqui com sangue nos olhos, indo levar meu tapete pra devolver, porque ele voltou todo riscado, rasgado. Gente,
Pelo amor de Deus, como é que eles colocam uma etiqueta presa no tapete pra rasgar? Não, então... Cheguei na lavanderia, de imediato tinha uma recepcionista e eu falei, então o que aconteceu? Eu falei, olha, o que aconteceu é que meu tapete tinha uma mancha amarela e ele voltou todo riscado e rasgado e eu quero falar com o responsável desse estabelecimento. Aí ela, tá bom, eu vou chamar ele. E nisso ele ouviu, porque ele tava como se fosse atrás de um plástico, assim, sabe? Eu não conseguia ver ele, mas ele me ouvia. E ele gritou assim, peraí que eu já vou ir resolver essa situação. Eu falei, tá bom, fiquei aguardando e nisso comecei a conversar com a minha mãe. Mãe, né, porque olha isso, que é um absurdo e tal. E nisso chegou um outro cliente, a recepcionista olhou pra mim e falou assim, desculpa senhor, eu não consigo te ouvir porque elas não param de falar. Assim. Então assim, você já vê que a cliente já chegou pilhada e ela já... Em vez de, oi, não, peraí que a gente vai resolver, não. Já debochada, né? O deboche em pessoa. Depois de uns 5 minutos, o cara aparece. Não falou boa tarde, oi, me explica o que aconteceu. A primeira coisa que ele fez foi apontar pro tapete e falar assim, esse tapete aí é de tabacou. Na hora, gente, eu nem sabia o que era tapete de tabacou. Não falei nada, tipo, oi. Até fui pesquisar depois e tapete de tabacou não é um tapete ruim. E, gente, pelo amor de Deus, mesmo se fosse um tapete de R$50, isso não dá o direito do estabelecimento cortar um tapete. O cliente não deve receber um atendimento melhor se ele tem mais dinheiro, se o produto dele é de mais qualidade ou não. O tratamento tem que ser igual. Ele não sabe quanto que eu trabalhei para pagar esse tapete, eu não sei quanto que uma pessoa trabalhou para pagar um tapete de R$100, né? Toda reclamação é válida, principalmente quando um tapete é rasgado. Enfim, dá pra ver que eu tô bem pilhada, né? Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, como é que vocês rasgam o tapete pra pôr uma etiqueta? E ele simplesmente falou que aquilo era uma coisa normal, que não tinha o que fazer. Ele falou assim, o que você queria? Ele falou assim, não tinha o que fazer, toda lavanderia faz isso. Eu falei, você tá me falando que toda lavanderia rasga o tapete? Aí ele me levou para um lugar para mostrar os tapetes que tinham, que estavam todos dentro de um saco. Ele falou, todos esses aqui estão com a etiqueta. Eu falei, mas você nunca pensou numa outra forma? Eu não sei o que é esses outros tapetes, como que eles foram etiquetados. Eu tô preocupada com o meu, que é um tapete clarinho, fino, de seda e que o rasgo está evidente. Gente, o rasgo, meu tapete... Ele é branquinho, né, por fora, mas ele tem as costuras das flores. E começou a sair as costuras das flores. Tá ali um borrão. Ele falou, não tinha o que fazer. Ou era rasgar, ou era usar uma cola que ia deixar o tapete duro. Então, assim, ele não consegue identificar um tapete sem rasgar. Enfim, me tratou super mal, ficou falando que era um exagero, porque ele começou a mexer assim. Ele falou assim, vou até tirar uma foto aqui pra você não desfiar mais e depois me culpar. Gente, me desculpa, mas a partir do momento que se eu pegar essa blusa agora e fazer um rasgo nela, é óbvio que ao longo do tempo ela vai desfiar. Isso que acontece com peças rasgadas. Então, ele falar que eu vou desfiar mais só piora a situação pro lado dele. Porque se o tapete agora está numa condição que ele pode ser desfiado, tem um problema. E eu ainda falei, por que você não prendeu a etiqueta nas franjinhas? Que tem uns buracos no tapete das franjinhas. Ele falou, porque daí ia desfiar as franjas. Desfiar as franjas não pode, mas rasgar o tapete pode. Sem noção alguma. Aí ele falou assim, bom, o que você quer que eu faça? Eu posso, se quiser, tentar resolver a parte da escovação e escovar direito, né? Porque o tapete tá todo riscado. E minha mãe falou, não, a gente quer o dinheiro do tapete. E ele falou, isso eu não vou te dar. Se você quiser entrar com outros meios, você que sabe. Se quiser processar, você que sabe. Eu falei, ok. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Catei meu tapete e fui embora. E agora eu vou ter que resolver isso com outros meios, porque claramente com ele não teve nenhum acordo. Gente, se ele tivesse chegado e falado, olha, realmente, me desculpa, que situação complicada, poxa, eu não sei como vou fazer para te pagar esse tapete, porque é um valor alto, mas eu vou tentar arrumar o tapete, realmente foi uma falha, me desculpa, nada. Completamente grosseiro. Depois disso, que eu postei nos stories, várias pessoas conhecidas que eu tenho aqui de Vinhedo começaram a me mandar direct falando qual que era a lavanderia. E quando eu falava, elas falavam, comigo aconteceu a mesma coisa. Até a Júlia, que é minha amiga que não mora no Brasil há 5 anos, já teve problema com essa lavanderia. Já estragaram peças de outras pessoas. Então, isso não pode ficar assim. Fatos, não pode ficar assim. Essa situação tem que ser resolvida. Eu pretendo postar mais conteúdos, né, esclarecendo a situação, mas eu realmente queria vir rápido postar um vídeo no YouTube pra esclarecer, porque o meu direct tá bombando, os meus stories estão passando e as pessoas estão perdidas querendo saber o que aconteceu, então esse foi o motivo de eu postar esse vídeo. Ah, Stephanie, mas tantos problemas na vida e você fala que o tapete era tudo pra você. Ah, o tapete, primeiro, que tem um valor sentimental, eu trouxe ele da Turquia, tem muito significado, ele é um tapete lindo,
Ele é um tapete caro? Sim. Por quê? Porque o valor que eu pude investir num tapete, depois de ter trabalhado muito, que é um tapete de alta qualidade, completamente diferente. Quando eu falei que o tapete era tudo pra mim, gente, é óbvio que é um jeito de falar, o tapete não é tudo pra mim, né? Mas ele não deixa de ser importante, não deixa de ser um bem meu. Gente, vocês não sabem como é frustrante quando alguém destrói algo que você pagou, que você amava e ainda não pede desculpa e trata aquilo com descaso como se não fosse nada. Gente, se um cara vem e rasga uma camiseta de 10 reais, é óbvio que eu vou ficar brava, porque é um item meu que eu gosto, que eu uso, que eu adoro e que não deve ser rasgado. E eu perguntava pra ele, por que você rasgou um tapete? Tipo, você vai conseguir arrumar isso? Ele falou, não. Eu falei, então por que você faz algo que é irreversível no meu tapete, que você não teve autorização pra isso, você não tem autorização pra rasgar o tapete? Tudo o que você tinha que fazer era limpar uma mancha localizada, não era pra riscar todo o tapete. Enfim, gente, eu sei que vocês me entendem. Todo mundo tá me entendendo. Gente, acordei hoje, acabei meu TCC. Quando eu vejo, a Sub me posta. Tô ganhando um monte de seguidor. A história do tapete tá vendo uma bafafá. Tô aqui me maquiando pra gravar com tudo pra vocês. A gente vai atrás até o fim desse cara que me humilhou. Falou que meu tapete era de tabaco. Que, aliás, tipo assim, primeiro que tabaco nem é um tapete de má qualidade. Segundo, se fosse um tapete de má qualidade, eu não merecia. O tapete não merecia ser rasgado. Ninguém merece passar por isso. Ele não sabe quanto que eu trabalho, quanto que a pessoa que tem um tapete de 100 reais trabalha. Todo tapete é válido, todo tapete merece respeito, todo cliente merece ter o seu produto devolvido da forma que ele foi entregue. Isso não vai ficar assim, porque não foi só comigo que isso aconteceu. Essa lavanderia já fez um monte de coisa errada com vários outros clientes que já entraram em contato comigo, aqui de Vinhedo. Então, da região, então eu tô aqui me maquiando pra... Mano, será que é esse ponto o cara da lavanderia já foi impactado por você? Que eu não sei, não tem cara de ser alguém da internet. Eu também acho que não. E ele não sabe o meu nome, né? Porque no registro lá do tapete tá só o nome da minha mãe. Porque então, uma conta de 3 ele não milhões sabe postou. o meu Instagram, tipo, pra ir atrás de mim, sabe? Não sabe quem eu sou. Ah, mas a essa altura, alguém já deve ter enviado pra ele. Porque, Stephanie, uma conta de 3 milhões tá mas postando. Quem, mano? Tipo, tem muitas lavanderias em Vinhedo, né? Mas todo mundo deve saber que faz ruim, né? Gente, aqui o nome tá manchado. Aqui cidade pequena, minha gente. Não mexe com cidade pequena. Cara, ele mesmo se destrói. Ele cava a própria cova e entra nela. Tem um negócio que fala isso? E outra, hoje a gente tem que começar a ver, porque a gente tem até 30 dias pra mostrar a queixa. Gente, meu coração tá acelerado. Sub, eu te amo. Eu amo você. Já me seguiu, já mandou mensagem falando que tá me apoiando. Sério. E eu amo meus seguidores também, que foi por causa dos meus seguidores que a Sub ficou sabendo, que compartilharam, que Não, os nossos seguidores, gente, são incríveis. Eles mandaram pro advogado já. Tem advogado entrando em contato comigo, todo mundo me apoiando. E eu não imaginava que ia ter essa proporção, porque o que aconteceu, gente, a hora que eu tava aqui no meu quarto, eu estendi o tapete, eu tava olhando os riscos, eu já tava tipo, gente, que é isso? Quando eu dou um passo pra trás, eu piso numa coisa que faz crack, que eu tinha pisado na etiqueta de plástico enorme. Aí eu abaixo, o que é isso aqui que eu pisei? Quando eu olho... Eu queria filmar sua reação. Gente, eu tinha colocado meu celular exatamente aqui. Quando eu peguei o tapete, só coloquei o celular aqui. E eu não achava mais o celular. E eu ficava que nem uma barata tonta, falando, cadê meu celular? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava cega, gente, vontade de gritar, de indignação. E aí eu comecei a procurar meu celular que nem doida. Assim que eu catei meu celular, eu peguei, tirei uma foto e postei, assim, sem comentários. Tipo, eu precisava... liberar essa minha frustração com alguém, porque não tinha ninguém em casa pra falar. E eu falei, meu Deus, alguém... Tipo, isso não é normal, não é possível que isso seja algo aceitável. Não é possível que alguém rasgue um tapete pra pôr uma etiqueta. Comecei a ficar super chateada e frustrada. E aí, quando eu olho, todo mundo começa a me apoiar, todo mundo começa a falar que realmente tinha razão, que realmente estava errada. Então, assim, gente, muito obrigada pela força que eu tenho recebido. Vocês são incríveis. E outra coisa, a gente também não vai falar qual lavanderia é, porque a nossa intenção não é acabar com a lavanderia. Porque, imagina, gente, a pessoa tá empreendendo, ela tá tentando... Tudo bem que ela é uma pessoa mas sabe, que não soube lidar. Tem Tem um funcionário. monte de gente que vive da lavanderia. Eu sei que o poder da internet, entendeu? Sim. Vocês podem, tipo, cancelar um negócio... Acabar com a vida de uma pessoa. Eu não quero acabar com a vida de ninguém, eu só quero resolver o meu tapete. E entendeu? outra, a gente também espera que com esse acontecimento ele melhore a forma de lavar, melhore a forma de tratar o cliente. Então a nossa intenção em nenhum momento é acabar com a lavanderia, acabar com o negócio da pessoa. Em nenhum momento eu desejo mal nenhum pro cara. Eu só literalmente quero que ele arque com o que ele fez e melhore
pra não acontecer com Eu não outras vou fazer a mesma pessoas. coisa que ele fez comigo, não vou dar o troco, tipo, ele me humilhou, ele gritou comigo, ele fez tudo de errado, mas eu não sou essa pessoa que eu quero retribuir com ódio, eu quero retribuir com a justiça, com a solução, porque se eu compartilhar, gente, eu sei que vai ter um monte de gente, até que não é meu seguidor que tá sabendo da história, que vai lá xingar ele, vai mandar ameaça de morte, querer coisa. Você sabe que a internet é um mundo pesado, então a gente tem que fazer as coisas com cautela. E eu de coração espero que ele melhore como ser humano e aprenda a lavar um tapete, aprenda a cuidar de um tecido delicado, enfim. A gente ficou muito triste e toda a minha indignação era porque, como assim eles destruíram um tapete Gente, você maravilhoso? acha que eu tô pronta pra fama? Assim, tá bonita? Tô pronta pra ser famosa já? Tá pronta pra... Eu nunca achei que um tapete que ia me fazer famosa. Tudo bem. É o que é. Por isso que eu falo, gente, Turco Magia, tapete do Aladdin. Showtime, guys. Vambora. E é isso, eu vou trazer updates pra vocês, mas não vai ficar assim, tá bom? Me acompanhe lá no Instagram pra ver mais desfecho dessa situação.